Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Dando continuidade à primeira lei da termodinâmica, na última aula nós introduzimos o conceito da primeira lei da termodinâmica e mostramos como calcular o trabalho num diagrama pressão-volume. Foi onde nós paramos. Só recapitulando, dado um diagrama pressão-volume, PV, você tem um gráfico. A área abaixo da curva do gráfico dá o trabalho realizado para o gás ideal sair de um estado inicial e ir até o estado final. Ou seja, esta mudança de estado não é uma mudança de estado físico, é uma mudança de condição do gás. Ele sai de uma condição inicial e vai para uma condição final, ele faz isso por uma via, que a gente representa por essa flecha aqui, ó. Então ele faz ao longo desta hipérbole aqui, ó. A área abaixo da curva dá o trabalho realizado pelo gás para ir do estado inicial até o estado final. Como a área abaixo da curva é integral, então o trabalho é a integral de PdV, indo de V1 até V2. Se a pressão for constante, a área abaixo da curva é a área do retângulo. Então, basta a gente fazer o seguinte. Quando a pressão for constante, essa transformação que sai do estado 1 e vai para o estado 2, ela se faz a pressão constante. Então, ela é chamada de transformação isobárica. Isobárica. O que vem a ser uma transformação isobárica? Do grego, iso quer dizer igual. Baros está associado a peso. E aqui a gente pode também entender como pressão. Então, isobárico quer dizer a mesma pressão. Significa que a pressão é constante. Toda vez que você escutar essa palavra transformação isobárica, você está vendo uma transformação onde o gás ideal muda de um estado para o outro sem variar a sua pressão. Então, se o gás vai do estado 1 para o estado 2, a pressão é constante, uma reta paralela ao eixo X aqui, ó. Então, como é que eu calculo o trabalho desse gás? Trabalho é a integral de PdV, indo de V1 a V2. Como a pressão é constante, ela sai da integral. Fica pressão vezes a integral de dV, variando de V1 a V2. Ora, a integral de dV dá V. Variando de V1 a V2, dá V2 menos V1. Dá isso aqui. Trabalho é igual a P, integral de dV dá V, variando de V1 até V2. Isso é P V2 menos V1. Isso é P delta V. Ou seja, o trabalho é a área abaixo da curva, que é a área desse retângulo. Aqui, essa altura vale P. Essa largura vale delta V, então é P delta V, como era de se esperar. Então, o trabalho para pressão constante, para uma transformação isobárica, o trabalho é P delta V. Então, isso é muito importante. Aparecer uma transformação isobárica, você já sabe que o trabalho é P delta V. Pressão vezes variação de volume. Vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica na transformação isobárica. Vamos recapitular o que é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que, dado um sistema, e a gente já discutiu o que é um sistema, se eu dou uma quantidade de calor que, para esse sistema pega esse calor,
e ele pode utilizá-lo para duas coisas. Uma, para variar a sua energia interna, e outra, para realizar trabalho. Então, quando você dá uma quantidade de calor para um sistema, parte desse calor serve para variar a energia interna e parte para realizar trabalho. Lembrando que variação da energia interna tem a ver com a variação de temperatura, 3/2 de nR ΔT. Nós discutimos isso na aula passada. Então, a variação da energia interna é a variação da energia cinética média das moléculas que compõem o sistema. E o trabalho está associado ao sistema sofrer variação de volume e coisas do tipo. O mesmo é verdade se o calor sair do sistema. Vai variar a energia interna. Se o calor sai do sistema, geralmente é o meio que realiza trabalho sobre o sistema. Mas de qualquer uma das formas, essa contabilidade tem que ser respeitada. A energia que entrou tem que ser igual à energia que saiu. Então, Q é igual a ΔU mais W. Esta é a primeira lei da termodinâmica. É um princípio de conservação de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica está associada diretamente ao princípio da conservação da energia. E a gente viu isso na aula passada. Então, vamos ver como que fica a primeira lei da termodinâmica numa transformação isobárica, quando a pressão é constante. Bom, primeira lei da termodinâmica é Q igual a ΔU mais W. Mas o trabalho W na transformação isobárica é P ΔV. Então, a quantidade de calor que entra no sistema é igual a ΔU mais P ΔV. É assim que eu escrevo a primeira lei da termodinâmica numa transformação isobárica. Então, basta lembrar que o trabalho na transformação isobárica é P ΔV. Vamos ver como calcular o trabalho de um gás ideal numa transformação isotérmica. Iso igual térmica temperatura. Quer dizer, transformação isotérmica é aquela transformação que ocorre a temperatura constante. Transformação isotérmica está associada à temperatura constante. O gás ideal vai sair de uma condição, vai para outra, sem mudar sua temperatura. Bom, vamos ver como que isso fica o diagrama PV. Não pus o gráfico aqui? Não. Bom, só lembrando como que é o gráfico de uma transformação isotérmica. O gráfico de uma transformação isotérmica, ele é assim. Aqui P, aqui V. É a lei de Boyle-Marriott. A gente já estudou a lei de Boyle. Na lei de Boyle, numa transformação isotérmica, a lei de Boyle, como que é o comportamento? É uma hipérbole equilátera, é assim. Então, se o gás sai do estado 1 e vem até o estado 2, eu posso associar a esse estado uma pressão e uma temperatura. Então, aqui eu tenho uma pressão 1, um volume 1. Aqui, uma pressão 2 e um volume 2. O trabalho, nós já vimos que é numericamente igual à área abaixo da curva. Então, o trabalho vai ser igual a esta área aqui, ó. Vai ser igual a esta área aqui abaixo da curva.
Tá aí. Bom, mas achar esta área não é trivial. Mas a gente sabe que essa área abaixo da curva é integral. Então eu posso lançar mão na transformação isotérmica como sendo o trabalho, eu sei, ele é integral de PdV sempre, porque é a área abaixo da curva. Então basta eu calcular a integral de PdV com V variando de V1 a V2. Só que aqui a pressão não é constante como no anterior, então ela não sai da integral. Bom, se a pressão não é constante, como é que eu posso escrever essa pressão? Pela equação de Clapeyron. Como que ela diz? Que PV é nRT. Então eu vou escrever a pressão como sendo nRT sobre V. Então aonde está a pressão, eu troco por nRT sobre V. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, integral de PdV é integral de nRT sobre VdV. Bom, N é número de mols. Se você não mexeu no gás, o número de mols não muda, ele é constante. R é a constante universal dos gases, ela é constante, por definição. T é a temperatura, que nessa transformação é constante. Então, o N, o R e o T são constantes, eu tiro da integral. Ficou nRT integral de dV sobre V. Quanto que dá integral de dV sobre V? Dá o logaritmo neperiano de V, variando de V1 a V2. Vou fazer aqui. Então, isso aqui, trabalho vai dar nRT. A integral disso dá ln de V, com V variando de V1 até V2. Isso aqui fica assim, ó. nRT. Ó, substitui o V2 no lugar do V, menos o V1 no lugar do V. Então, isso aqui vai dar ln de V2 menos ln de V1. Ora, subtração dos logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo da divisão. Então, o trabalho é nRT ln de V2 sobre V1. Este é o trabalho numa transformação isotérmica. nRT ln de V2 sobre V1. Então tá aí. Trabalho é nRT ln de V2 sobre V1. Então veja que o trabalho aqui calculado é diferente do trabalho calculado na transformação isobárica. Então cada transformação tem o seu próprio cálculo do trabalho quando o gás sai de um estado e vai para o outro. Então na transformação isotérmica, o trabalho varia logaritmicamente com o volume, ó. E o gráfico é este aqui. Quando ele sai desse estado inicial e vem para esse estado final, o trabalho é nRT ln do volume final pelo volume inicial. Claro, se o volume final, o volume V2, é maior que o V1, ou seja, se eu vou daqui para cá, o volume está aumentando, o ln, o logaritmando aqui vai ser positivo. Então, vai ser um número, desculpa, positivo não, vai ser um número maior que 1 e o logaritmo é positivo. Se o V2 for menor do que V1, ou seja, se ele sofrer uma contração, o V2 sendo menor que V1, essa fração é menor que 1 e o logaritmo aqui é negativo. Então, o trabalho é negativo. Como que fica a primeira lei da termodinâmica? Bom, eu preciso ficar carregando a expressão do trabalho nela? Não, não preciso. Desde que eu saiba que o trabalho é nRT ln de V2 sobre V1. Então, isso eu tenho que ter em mente. Mas a primeira lei da termodinâmica é Q igual a ΔU mais W. Mas quem é ΔU? É 3/2 de NR ΔT.
Se a temperatura é constante, ela não varia. A variação de temperatura ΔT é zero, porque ela é constante. Se ΔT é zero, multiplicando aqui, ΔU é igual a zero. ΔU igual a zero. Portanto, neste caso, se eu coloco zero aqui, ficou que Q é igual a W. Ou seja, todo calor dado pelo sistema, para o sistema, é transformado integralmente em trabalho. Todo calor é transformado integralmente em trabalho. Ah, professor, e aquela questão que a gente estuda lá em Física 1, quando a gente começa a falar de energia, fala que calor não vira 100% de trabalho. Calor não vira, exceto na condição da transformação isotérmica. Tá? Então, na transformação isotérmica, é possível transformar 100% do calor em trabalho. Tirando a transformação isotérmica, todos os demais processos, o calor pode até virar trabalho, mas não 100% dele virar trabalho, só uma parcela. Então, na transformação isotérmica, todo o calor dado ao sistema serve exclusivamente para o sistema realizar trabalho. E todo trabalho externo realizado sobre o sistema serve exclusivamente para retirar calor do sistema. Então, esta é a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isotérmica. Vimos transformação isobárica, transformação isotérmica. Vamos ver mais uma transformação. Transformação isocórica. Isocórica. O que é essa palavra? Coros é núcleo, é volume. Tá? Iso é igual. Transformação isocórica é uma transformação do gás ideal que ocorre a volume constante. Ou seja, o volume não varia. Outro nome para ela é isométrica ou isovolumétrica. É a mesma coisa. Você falar em transformação isométrica, falar em transformação isovolumétrica ou falar em transformação isocórica, a gente está falando de uma transformação de um gás ideal que ocorre a volume constante. Bom, se o volume é constante, o diagrama PV é uma linha paralela ao eixo Y, ó, porque o volume é constante, só tem um valor de volume aqui. E quem é o trabalho? Trabalho é integral de PdV. Ora, se o volume é constante, dV é zero. Portanto, essa integral é zero. O trabalho é zero. É a área abaixo dessa curva. Como essa curva é um ponto, não tem área abaixo dela. É zero. Ou seja, o trabalho na transformação isocórica é nulo. O trabalho na transformação isocórica é nulo. Isso significa que numa transformação isocórica não há realização de trabalho. Como que fica a primeira lei da termodinâmica na transformação isocórica? Bom, Q é ΔU mais W. Mas o trabalho é zero. Não realiza trabalho na transformação isocórica. Então, Q é igual a ΔU. Q é igual a ΔU. Ou seja, todo o calor dado ao sistema serve exclusivamente para variar a energia interna do sistema. Todo o calor fornecido ao sistema vai ser utilizado para variar a energia interna do sistema. Então, isso é a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isocórica. Diagrama PV num ciclo completo.
Diagrama PV num ciclo completo. O que é um ciclo completo? O gás começar a mudar de um estado para o outro e retornar ao mesmo estado original. Então, por exemplo, imagine que o gás esteja aqui no estado 1. Daqui, ele evolui, ele se transforma daqui para cá. Ou seja, uma transformação isocórica ocorre a volume constante. Depois de 2, ele vem para 3. Daqui para cá, é uma transformação isobárica. Ocorre a pressão constante. Daqui para cá, é uma transformação isocórica de novo. Ocorre a volume constante. E de 4 para 1, suponha que seja uma transformação isotérmica, ó. Isotérmica, ele vem daqui para cá. Repara uma coisa. Quem é o trabalho aqui? Vamos calcular. Olha, de 1 para 2, é uma transformação isocórica. De 1 para 2 é uma transformação isocórica. Então, o trabalho para a transformação isocórica é 0. Então, ó, trabalho de 1 para 2 é 0, porque a transformação é isocórica. De 2 para 3, o trabalho é positivo porque o volume aumenta, é P delta V. E é dado por esta área aqui, ó. O trabalho de 3 para 4 é 0, porque é uma transformação isocórica. E o trabalho de 4 para 1, ele é negativo, porque o volume diminui. Então, ele é menos nRT ln de V1 sobre V4. Como o volume de 1 é menor que o de 4, isso é negativo. E este trabalho é dado por esta área, ó. É dado por essa área aqui, ó. Repara uma coisa. O trabalho de 4 a 1 pega toda essa área. E ele é negativo. O trabalho de 2 a 3 só pega a área de baixo. Quem é o trabalho total? É somar tudo. Esse aqui dá 0, jogo fora. Esse aqui dá 0, jogo fora. Então, no fundo, é fazer este menos este. Este menos este. Ora, quando eu faço este menos este, a única área que me dá, que sobra, é esta área aqui, ó. Esta área aqui, ó. Ou seja, quando eu faço um menos o outro, a única área que me sobra é esta área aqui, que é a área interna daquele ciclo. Em outras palavras, o trabalho num ciclo completo é a área interna ao ciclo. É esta área aqui, ó. Esta área aqui. Se eu achar a área disso aqui, me dá o trabalho ao longo do ciclo. Este ciclo no diagrama PV, ele é chamado de ciclo termodinâmico.
Então eu tenho um ciclo termodinâmico. Se tiver um ciclo, o trabalho é a área interna do ciclo. Caso a transformação seja cíclica, o trabalho é a área interna do ciclo. Vamos ver de novo. Ó, ele sai do estado 1, vai para o estado 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, e do 4 ele retorna para o 1. Repara que ele partiu do ponto 1 e voltou para o ponto 1. Concorda que para cada ponto desse, eu tenho um trio associado, que é pressão, volume e temperatura. O gráfico aqui só mostra pressão, volume, mas o gás, ele varia sua temperatura. Lembra da equação geral dos gases? Qual que é a equação geral dos gases? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Ora, cada ponto determina uma pressão, um volume e uma temperatura. Se ele saiu de 1 e voltou para 1, a temperatura inicial ela é igual à temperatura final, porque está tudo no ponto 1. Ou seja, se ele saiu do 1 e retornou no 1, o 1 tinha uma temperatura, ele voltou para a mesma temperatura, quando ele completa o ciclo, ele volta para a temperatura que ele tinha antes. Ou seja, no ciclo, quanto que variou a temperatura? No ciclo, a variação de temperatura foi 0, pois ele saiu do ponto 1 e voltou para o ponto 1. Ora, mas se a variação de temperatura é 0, ΔU é 3 meios de NR ΔT. Como esse cara aqui é 0, portanto, ΔU é igual a 0. Portanto, num ciclo termodinâmico, o trabalho é a área interna do ciclo e a variação de energia interna é 0 no ciclo todo. Tá? Então, quando eu saio de um ponto e retorno ao mesmo ponto, faço o gás sair de um estado e depois de muitas transformações ele volta ao mesmo estado de antes, a variação de energia interna, ΔU, é 0. Aqui eu não coloquei, mas eu já vou fazer um comentário. Existe um outro tipo de transformação, acho que eu deixei para falar lá na frente, tá? Um outro tipo de transformação é chamada de transformação adiabática. O que quer dizer essa palavra adiabática? Que não troca calor. A palavra adiabática não troca calor. Ou seja, a quantidade de calor trocada é 0. A quantidade de calor trocada é 0. Então, na transformação adiabática, a quantidade de calor trocada é igual a 0. Na última aula, nós falamos do vaso de Dewar, que é a garrafa térmica. A garrafa térmica ela é um sistema diabático, ou seja, ela não permite a troca de calor entre sistema e meio. Como é que fica a primeira lei da termodinâmica para uma transformação adiabática? Bom, Q é igual a ΔU mais W. Como Q é 0, então 0 é igual a ΔU mais W. Ou seja, W é igual a menos ΔU. Ou seja, na transformação adiabática, o trabalho realizado não tem troca de calor, mas há realização de trabalho. E o trabalho realizado, ele serve para variar a energia interna negativamente. Como ΔU é proporcional a ΔT, variar negativamente é variar ΔT negativamente. Ou seja, é fazer com que a temperatura final
fique menor que a inicial. Ou seja, o sistema diminui sua temperatura, ele esfria. Então, numa transformação adiabática, o gás sai de um estado e vai para o outro sem troca de calor, todo o trabalho realizado serve para diminuir a temperatura do gás. A gente vê isso em nuvens, algumas nuvens chamadas de cúmulos nimbus, que contém muito cristal de gelo dentro. De repente, essa nuvem ela começa a se expandir sem trocar calor. Ou seja, ela vai aumentando de volume e não consegue trocar calor. Se ela não troca calor, a transformação é diabática. Todo trabalho que ela está realizando varia negativamente a energia interna dele, ou seja, a temperatura interna dela diminui, aqueles cristais de gelo se aglutinam, vapor de água se condensa e cai um temporal, até granizo. Tá? Então essa é uma transformação adiabática. A gente vai voltar a falar dela lá na frente. Professor, e o trabalho da transformação adiabática, como que calcula? Vamos deixar para ver isso lá na frente. A gente já discutiu também o conceito de capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Ou calorífica, é a mesma coisa. A gente vai representar pela letra C maiúsculo. E ela é a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. É quanto de calor você precisa dar para um corpo para variar a temperatura dele por uma dada quantidade. Isso é capacidade térmica, medido em Joule por Kelvin no Sistema Internacional. Ora, mas se Q é igual a mc ΔT, massa, calor específico, variação de temperatura, então massa vezes calor específico é Q sobre ΔT. Ora, mas Q sobre ΔT é capacidade térmica, então a capacidade térmica também é dado pela massa vezes o calor específico. Isso é capacidade térmica ou calorífica. Nós já estudamos. A capacidade térmica, ela também pode ser escrita como capacidade térmica molar. O que é a capacidade térmica molar? Usar uma linha aqui, ó. Ela é a capacidade térmica pelo número de mols. Tá? E a capacidade térmica, como você está medindo a troca de calor para variar a temperatura, a capacidade térmica pode ser calculada de duas formas. A pressão constante e a volume constante. Ah, professor, e a temperatura constante? A temperatura constante não. Capacidade térmica é calor por variação de temperatura. Se a temperatura for constante, eu não falo em capacidade térmica. Mas eu posso medir a capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante. Isso eu posso fazer. Elas não são necessariamente iguais. Em algumas situações a gente pode aproximá-las como iguais, em outras não. Então, a capacidade térmica ou calorífica da substância, que é quanto de calor você dá para ela para variar a temperatura dela, elas nos dão informação sobre a energia interna da substância. Por quê? Porque você está associando a capacidade térmica com variação de temperatura. E a variação de temperatura está associada à energia interna. Então, a capacidade térmica é uma grandeza física que nos dá informação sobre a energia interna da substância. E a energia interna da substância se relaciona com a estrutura molecular da substância. Como que as moléculas estão interagindo ali.
Então, o estudo da capacidade térmica é importante. Para a gente aqui, a gente não vai entrar em tantos detalhes sobre isso, uma vez que a gente só vai focar nossa atenção em gases ideais. Tá? Então, a gente vai focar nossa atenção em gases ideais. Mas, algumas informações importantes que a gente tira do laboratório. Todas as substâncias que se expandem quando aquecida, ou seja, quando se aquece ela dilata, todas essas substâncias, a capacidade térmica medida a pressão constante, tá? Ela é maior do que a capacidade térmica medida a volume constante. Então, repetindo, para todas as substâncias que se expandem quando aquecidas, capacidade térmica a pressão constante, ela é maior que a capacidade térmica a volume constante. Nós vamos utilizar esse índice P para capacidade térmica a pressão constante e esse índice V para capacidade térmica a volume constante. Então, tá aqui. Capacidade térmica a pressão constante, ela é maior que a capacidade térmica a volume constante para todas as substâncias que, quando aquecidas, sofrem dilatação. Ah, professor, mas não são todas assim? Não. Existem exceções à regra e a gente já discutiu. A água é um exemplo típico, tá? Mas, para a água, aquilo só acontece numa pequena faixa de temperatura. Tá? Mas temos outras substâncias, o próprio ferro fundido e outras também são exceções à regra. Mas, para a maioria, a capacidade térmica a pressão constante ela é maior que a capacidade térmica a volume constante. E uma outra informação quando a gente vai para o laboratório e mede. Para sólidos e líquidos, a expansão da matéria quando você aquece é muito pouca. Tá? Para sólidos e líquidos, a expansão é muito pouca. Falar quanto que dilata um sólido, tá? Comparado com gás, é brincadeira. Sólido não dilata nada comparado com gás. Quanto dilata um líquido aquecido quando comparado com gás? Não dilata quase nada. Então, os sólidos e o líquido, a dilatação deles é praticamente desprezível. Para sólidos e líquidos, a dilatação é praticamente desprezível, comparado com gases. Tá? Então, neste caso, nós vamos considerar que a capacidade térmica a pressão constante é aproximadamente igual à capacidade térmica a volume constante para sólidos e líquidos. Aí para gases, não, a gente vai considerar bem diferente. No estudo dos gases, a capacidade térmica a pressão constante, ela não é igual à capacidade térmica a volume constante. E normalmente a capacidade térmica a pressão constante, ela é maior que a capacidade térmica a volume constante. Vamos fazer uma análise da capacidade térmica. Vamos pegar uma condição aqui específica, olha. Quando a gente aquece um gás a volume constante, ou seja, um aquecimento numa transformação isocórica, não há trabalho. Já sabemos que transformação isocórica, o trabalho é zero. Logo, a primeira lei da termodinâmica fica assim, Q ela é igual a ΔU mais W. Só que eu vou fazer tudo isso a volume constante. Então, se é volume constante, é uma transformação isocórica. Se é uma transformação isocórica, o trabalho aqui é zero. Portanto, Q é igual a ΔU. Na transformação isocórica. Primeira lei da termodinâmica. E eu vou usar um índice V no Q para falar que esse calor trocado ocorreu a volume constante. Mas quem é ΔU? Ele é a capacidade térmica ΔT, que é o quê? Lembra
Q é igual a MC ΔT. O MC é a capacidade térmica. Então, só que essa capacidade térmica está sendo medida a volume constante. Então, vou colocar um índice V aqui, ó, que é o que está aqui. QV é igual a ΔU, que é CV ΔT. QV, calor trocado a volume constante, é igual a variação de energia interna, porque o trabalho é zero. E isso é capacidade térmica volume constante vezes ΔT. Ora, se eu pegar uma variação de temperatura muito pequena, infinitesimal, meu ΔU vai ser muito pequeno. Então, se eu trocar ΔT por dt, eu vou ter um du. Então, du é igual a CV dt. Daqui eu passo o dt para cá, CV é du dt. Ou seja, a capacidade térmica a volume constante é a derivada da energia interna em relação à temperatura. A capacidade térmica a volume constante é a derivada da energia interna em relação à temperatura. Então, eu cheguei numa maneira de calcular a capacidade térmica a volume constante. Essa é uma relação importante. CV é igual a du dt. Lembrando que sempre isso aqui é volume constante. Vamos determinar qual é a diferença entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante. CP menos CV. Vamos calcular essa diferença. Quem é a quantidade de calor a pressão constante? É ΔU mais W a pressão constante. Se a pressão é constante, a transformação é isobárica. Então, o trabalho é P ΔV. Então, quantidade de calor a pressão constante é ΔU mais P ΔV. Lembra que ΔU não depende nem da pressão nem do volume, ele só depende da temperatura. Então, ΔU não varia com volume nem com pressão, só com a temperatura. Então, ΔU na pressão constante é o mesmo ΔU a volume constante. Mas quem é a quantidade de calor a pressão constante? Eu posso escrever como sendo CP dt, capacidade térmica pressão constante, dt. Quem é ΔU? É a capacidade térmica a volume constante, dt. E quem é aqui? P ΔV. Veja que eu estou pegando tudo variações muito pequenas, então ΔV fica dV, P dV. Então eu obtenho esta relação aqui, ó. CP dt é igual a CV dt mais P dV. Mas eu não posso esquecer da equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Pressão-volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Se eu diferenciar os dois lados, não altera em nada. Então, diferencial de P vezes V é igual a diferencial de nRT. Quanto que dá? Só lembrando aqui o que a gente está fazendo. A diferencial de PV é igual a diferencial de nRT. Quanto que dá a diferencial de P vezes V? É como se fosse a derivada do produto. É o primeiro vezes a derivada do segundo, PdV, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, VdP. Então, dPV é PDV mais VdP. O N e o R são constantes, saem, fica NRDT. Então, está aqui. PDV mais VdP é igual a NRDT.
Pera aí, mas de onde que eu substituí isso? Vamos voltar ali. Fiz a substituição aqui, não foi? Foi esta substituição que eu analisei. Eu vou fazer essa substituição aqui, supondo a pressão constante. Supondo a pressão constante, porque o que eu quero fazer é analisar este termo. É este termo que eu quero analisar. PDV. Lembra que esse P vem daqui. E isso aqui é o trabalho à pressão constante. Então, eu estou fazendo isto para analisar esse termo à pressão constante. Então, quando eu fiz isso, isto aqui eu estou fazendo para analisar a pressão constante. Se a pressão é constante, esse termo é zero. dP dá zero. Portanto, sobrou que PDV é NR dt. PDV é NR dt. E eu vou substituir isso lá naquela equação anterior. Então, ó, CP dt mais CV dt mais este termo era PDV. E eu vou trocar por NR dt. Bom, agora eu tenho dt em todos os termos, aqui eu posso cancelar, ó. Posso cancelar isso. E aqui sobrou CP é igual a CV mais NR. Daqui sobrou o seguinte. CP é igual a CV mais NR. Passo o CV para cá, eu vou ter que CP menos CV é NR. CP menos CV é NR. Esta relação mostra para mim, num gás ideal, e eu estou analisando gases, a diferença entre a capacidade térmica pressão constante e a capacidade térmica volume constante dá o número de mols vezes a constante universal dos gases. Esta é uma relação útil. Uma relação bastante útil para a gente. Essa relação, quem deduz a primeira vez foi Mayer. Mayer é aquele do experimento da primeira lei da termodinâmica, que analisou o sangue dos marinheiros, que a gente contou 2, 3 aulas atrás. Então, Mayer, que era um médico, ele vai concluir essas coisas analisando o sangue de marinheiros dos trópicos. E, a partir disso, pensando no problema, ele pensa como que essas relações podem acontecer. E ele conclui a primeira lei da termodinâmica. Então, essa é a relação de Mayer. CP menos CV é igual a N vezes R. Vamos analisar isso para alguns tipos de gases. Veja, nós temos gases ideais. Eles podem ser monoatômicos, diatômicos, triatômicos e etc. O que significa um gás ideal monoatômico? Que as moléculas dele é formada de um único átomo. Então o gás só é feito de um átomo. O que é um gás diatômico? As moléculas são feitas por 2 átomos ligados. O que é um gás triatômico? As moléculas são feitas por 3 átomos ligados. E assim por diante. Vamos analisar gases ideais monoatômicos, formados onde a molécula é um só átomo.
Ou seja, a gente nem usa o conceito de molécula aí. Veja, para um gás ideal monoatômico, a energia interna do gás é 3 meios de nRT. A capacidade térmica volume constante é a derivada da energia interna no tempo. Então, se eu derivar 3 meios de nRT em relação a T, isso dá 3 meios de nR. Ou seja, a capacidade térmica volume constante de um gás ideal monoatômico é 3 meios de nR. Veja, ela é constante. O gás ideal monoatômico tem uma capacidade térmica constante. Ela só varia com o número de mols. Tá? Ora, se Cp menos Cv é Nr, dado pela relação de Mayer, então quem é Cp? Cp é Cv mais Nr. Quem é Cp? Cv, 3 meios de Nr, mais Nr. Isso dão 5 meios de Nr. Ou seja, para um gás ideal monoatômico, a capacidade térmica volume constante vale 3 meios de Nr. A capacidade térmica, a pressão constante, vale 5 meios de Nr. Repara que a capacidade, a pressão constante é maior que a volume constante. Tá aí. Ah, professor, e tem como calcular isso para gases diatômicos, triatômicos? Tem, mas por enquanto a gente vai ficar no monoatômico. Vamos fazer um exercício de fixação aqui, que nos ajuda a compreender um pouco tudo isso. Olha aqui, ó. Um sistema constituído por meio mol de gás ideal monoatômico ocupa um volume de 4 litros sob pressão de 2 atmosferas. Está aqui, 4 litros, 2 atmosferas, é o estado A. Está aqui no estado A, conforme a figura. A transformação de C para A é isotérmica. Para sair daqui e vir para cá, essa transformação é isotérmica. Pergunta, item A. A que temperatura corresponde os pontos A, B e C? Item B. Calcular o trabalho, a quantidade de calor e a variação da energia interna para cada processo e para todo o ciclo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um diagrama PV. O gás está no estado A. Olha a flechinha para onde aponta. Ele sai do A para o B. Depois ele sai do B para o C. E do C ele retorna para o A. Então aqui eu tenho variação na pressão. E aqui variação no volume. Pressão dada em atmosferas. Volume dado em litro. Eu tenho meio mol de gás ideal monoatômico. No estado inicial, que é o A, ele tem pressão de 2 atmosferas e volume de 4 litros. No estado B, ele tem pressão de 2 atmosferas e volume de 8 litros. No estado C, ele tem pressão de 1 atmosfera e volume de 8 litros. O que ele quer? Ele informou que de C para A é isotérmico. Ele quer a temperatura no estado A, no estado B e no estado C. Ele quer o trabalho, a quantidade de calor e ΔU para ir de A para B, de B para C, de C para A, e em todo o ciclo. Então vamos resolver isso. Os dados. Número de mols, meio mol. Volume de A, 4 litros. Pressão de A, 2 atmosferas. Então, o item A aqui, ó. Vamos calcular a temperatura. Usa a equação dos gases, equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Então, se PV é nRT, quem é T? T passa o NR para lá dividindo. É PV sobre NR. Para o estado A, temperatura de A é PAVA sobre NR.
PA, 2 atmosferas. VA, 4 litros. Número de mols é fixo, meio. A constante universal dos gases, quando você tem atmosfera e litro, é 0,082. Fazendo esta conta, isso dá 195,12 kelvins. Então, a temperatura do gás no estado A é 195,12 kelvins. Ora, se a transformação de C para A é isotérmica, ela acontece na mesma temperatura. Se é a mesma temperatura, então tudo que está ao longo desta linha aqui, ó, está a mesma temperatura. Então, a temperatura de A é igual à temperatura de C, que é 195,12 kelvins também. Então, já descobri a temperatura de A e de C. Agora, eu preciso calcular a temperatura de B. A temperatura de B é PB/VB sobre NR. Temperatura de B é pressão em B, 2. Volume em B, 8. Dividido por N, meio. O R, 0,082. Fazendo essa conta, a temperatura no estado B é de 390,24 kelvins. 390,24 kelvins. Tá aí. Agora vamos calcular o trabalho, a quantidade de calor e ΔU para cada processo e para todo o ciclo. Vamos calcular o processo de A para B. Ora, o processo de A para B é isobárico, ocorre a pressão constante. Ó. Então, se ele ocorre a pressão constante, o trabalho é P∆V. Então, o trabalho é P, pressão aqui, 2 atmosferas. ΔV, o volume variou de 4 para 8. Então, é 8 menos 4, que dão 4 litros. Então, o trabalho é 8 atmosferas litro. Mas isso não é unidade do sistema internacional, vamos converter. 1 atmosfera litro, 1 atmosfera é 1,03 vezes 10 a quinta de Pascal. 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Multiplicando, isso dá 101,3 joules. Então, 1 atmosfera litro é 101,3 joules. Então, se são 8 atmosferas litro, é 8 vezes 101,3 joules. Então, vai dar 810,4 joules. O trabalho é de 810,4 joules. Está aí o trabalho para ir de A para B. Quantidade de calor para ir de A para B. Bom, a quantidade de calor, A para B é um processo isobárico, então a pressão é constante. Então é uma quantidade de calor a pressão constante. Quantidade de calor a pressão constante é CP∆T. Mas CP a pressão constantes é 5 meios de NR, como vimos agora há pouco. Então vai ficar 5 meios de NR∆T. Então vai dar 5 meios, N, meio mol. R, posso usar o R agora em joule por mol Kelvin. Dá 8,31. ΔT é a temperatura em B menos a temperatura em A. Ora, a temperatura em B calculamos no item anterior, deu 390,24 kelvins. E a temperatura em A deu 195,12. Fazendo essa conta, isso dá 2.026,81 joules. Essa é a quantidade de calor trocada nesse processo para ir de A para B. Como ela é positiva, quer dizer que o A recebeu calor e mudou para o estado B. E agora,
vamos calcular ΔU, que é ΔU mais W. Então, ΔU é Q menos W. Então, ΔU é Q, que é 2026,81, menos W, que é 810,4. Fazendo essa conta, isso vai dar 1.216,41. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Certinho. 1.216,41 joules. Ah, professor, se eu quisesse ter calculado a energia interna assim, ΔU é 3 meios de NR ΔT. Só calcular a variação de temperatura do B para o A. Pode dar o mesmo resultado. Pode ser que os quebrados, dependendo da constante que você pega aqui, dê diferente. Mas deve dar em torno de 1.216. Então, calculamos no processo isobárico de A para B, calculamos o trabalho que ele pediu, calculamos a quantidade de calor e calculamos a variação de energia interna. Então, aqui os três. Agora a gente tem que fazer o mesmo cálculo de B para C. Depois a gente tem que fazer o mesmo cálculo de C para A, depois fazer o cálculo para todo o ciclo. Agora vamos analisar o processo de B para C. Ora, de B para C ocorre a volume constante. É uma transformação isocórica. Isocórica. Se é uma transformação isocórica, não há realização de trabalho. O trabalho é zero. Já sabemos disso. Então, toda a quantidade de calor vai servir para variar a energia interna. Mas, como isso ocorre a volume constante, isso aqui é QV a volume constante. Mas QV é CV ΔT. E CV é 3 meios de NR. Então, deu 3 meios de NR ΔT, que é o ΔU. Então, a quantidade de calor a volume constante é o próprio ΔU. Fazendo a conta, 3 sobre 2, N é meio, R, 831 Joule por mol Kelvin, ΔT é a temperatura do C, que é 195,12, menos a temperatura do B, que é 390,24. Fazendo essa conta, isso dá menos 1.216,09 joules. Ou seja, esse sistema perdeu, é negativo, então ele perdeu para ir de B para C 1.216 joules de calor. Se ele perdeu, o sistema esfriou, a temperatura diminuiu quando ele vai de B para C. E aqui, Q igual a ΔU mais W, ΔU igual a Q menos W. Como eu já mostrei antes, trabalho é zero, ΔU é igual a Q. Se ΔU igual a Q, ΔU igual a menos 1.216,09 joules. Ou seja, ΔU diminuiu, a temperatura diminuiu. Ficou negativo. Então, está aqui do processo de B para C, o trabalho dá zero, o calor dá menos 1.216 joules e ΔU menos 1.216 joules. Então, as três respostas aí. Agora, vamos analisar o processo de C para A. De C para A, ele afirmou que é isotérmico. É isotérmico. De C para A é uma transformação isotérmica. Então, primeira coisa que eu sei,
que o trabalho é nRT ln do volume final pelo volume inicial. Então, isso aqui vai dar N, que é meio mol. R, 831. Temperatura, que ela é constante, vale 195,12. Ln, do volume final, que é o A, que é 4 litros, dividido pelo volume inicial, que é de onde ele partiu, 8 litros. Fazendo esta conta, isso dá menos 561,95 joules. Trabalho negativo quer dizer que o sistema realizou trabalho sobre o meio. Então, menos 561,95 joules. Como aqui a temperatura é constante, ΔU é zero. ΔU, se não tem variação de temperatura, ΔU é zero. E pela primeira lei da termodinâmica, Q é ΔU mais W, esse cara é zero, então Q igual a W. Então Q é igual a W, que é igual a menos 561,95 joules. Então temos as três respostas aqui, ó. Trabalho, a ΔU e a quantidade de calor. Agora, já calculamos QW ΔU para ir de A para B, para ir de B para C e para ir de C para A. Agora vamos calcular em todo o ciclo. Para todo o ciclo, quem é o trabalho total? É a soma de todos os trabalhos. Ah, professor, você não disse que quando eu tenho um ciclo, o trabalho é a área interna do ciclo? É. Se eu calcular esta área aqui, ó, me dá o trabalho total. Mas esta área aí não é tão trivial de calcular porque tem uma lateral curva ali. Que é uma curva logarítmica ali. Então, qual é o jeito que eu faço? Eu faço assim. Eu calculo o trabalho para ir de A para B, que é dado por esta área aqui, ó. Esse é o trabalho para ir de A para B. Agora eu somo com o trabalho para ir de B para C, que é zero. Agora eu somo com o trabalho de C para A. O trabalho de C para A vai ser este aqui, ó. Só a área abaixo desta curva aqui, ó, de C para A. Esse aqui é o trabalho de C para A. Como o trabalho de C para A é negativo, quando eu somo tudo isso, no fundo eu estou fazendo este trabalho menos esse. Sobra o da área do ciclo. Então é só somar todos os trabalhos. Esse é o trabalho de A para B, mais de B para C, mais o de C para A. O trabalho de A para B, se a gente voltar lá nos itens anteriores, deu 810,4 joules. De B para C deu zero. E de C para A deu menos 561,95. Somando tudo isso, o trabalho em todo o ciclo foi de 248,45 joules. Esse é o trabalho total que esse gás gastou para se transformar no processo de A para B, de B para C e depois de C para A. 248,45 joules. Qual a variação da energia interna? Bom, como ele sai de um estado e volta ao mesmo estado, no ciclo todo, ΔU é zero. Já vimos. Qual a quantidade de calor? Quantidade de calor é somar todos os calores em cada etapa. O calor para ir de A para B,
mais para ir de B para C, mais para ir de C para A. Q de A para B, B para C e C para A. De A para B deu 2026,81. De B para C deu menos 1.216,09. E de C para A deu menos 561,95. Somando, deu 248,77 joules. Veja, este número ele é o mesmo deste. Ó. Ah, professor, mas um deu 0,77 ali no final e o outro deu 0,45. Por arredondamento feito aqui, que a gente truncou essas casas. Mas, pela primeira lei da termodinâmica, Q não é ΔU mais W? Se o ΔU deu 0, esse cara dá 0, o Q é igual a W. Então, se o Q é igual a W, esse valor é igual a esse. A variação nas casas decimais tem um logaritmo lá que dá um monte de casa, você truncou num cálculo com logaritmo aqui, então começa a dar essas pequenas variações aqui. Mas esses valores são tecnicamente o mesmo. Tá? Então, os três valores aí calculados. Então, esse problema abordou um pouco de tudo que nós vimos. Capacidade térmica e o teorema da equipartição de energia. Veja, vamos lembrar do teorema da equipartição de energia que nós já discutimos. Ele diz que a energia interna de N mols de um gás ideal deve corresponder a meio de nRT ou meio de nKT vezes o número de graus de liberdade da molécula. Ou, em outras palavras, a energia interna de um gás ela deve valer meio de nKT, ou a mesma coisa, meio de nRT, por grau de liberdade. Grau de liberdade translacional. Ou seja, é a liberdade que a molécula tem em se movimentar ao longo dos eixos x, y e z. Ele é meio de nKT ou meio de nRT para cada eixo, para cada grau de liberdade. Para os três eixos, vai ser meio de nKT para o eixo x, meio de nKT para o eixo y, meio de nKT para o eixo z, ou seja, somando tudo, isso dá 3 meios de nKT, ou 3 meios de nRT. Então, quando a gente calculou a energia cinética de um gás ideal, nós vimos que ela deu 3 meios de nKT. Agora, o teorema da equipartição de energia diz que essa energia total ela vai ser igualmente dividida, igualmente distribuída para cada grau de liberdade translacional. Se eu tenho 3 eixos, x, y, z, então tenho 3 graus de liberdade translacional. Se eu dividir isso por 3, vai dar meio de nKT para cada grau de liberdade translacional. É isso que diz o teorema da equipartição de energia. Agora, vamos considerar no caso de uma molécula diatômica. O que é uma molécula diatômica? Uma molécula formada por 2 átomos. Então, tem uma molécula assim, ligada assim. Então, isso aqui é uma molécula diatômica. Esse átomo, este átomo aqui está ligado é trocando força com este átomo aqui, ó. Esta é a distância interatômica deles. Isso é uma molécula diatômica. Temos aqui uma representação, olha.
Exemplo de uma molécula diatômica aqui. Uma molécula diatômica aqui, ela pode girar. Ela pode girar livremente em torno dos eixos. Então agora eu tenho rotação dessa molécula. Então essa molécula ela pode girar em torno do eixo Y, ela pode girar em torno do eixo X e ela pode girar em torno do eixo Z. Veja, se você olhar aqui, se você olhando de frente e ver essa molécula girar em torno do eixo Y, você não vai perceber mudança alguma na molécula. Você, de repente, nem sabe que ela está girando. Porque nada se altera. Ela rotaciona sobre o eixo Y e nada muda. Mas se ela rotacionar em torno do eixo X, você vai ver o átomo um ir para cima, outro ir para baixo e voltar e repetir. Se ela girar em torno do eixo Z, você vai ver um átomo ir para a direita, outro para a esquerda e depois inverter. Mas se ela girar em torno do eixo Y, você não vê mudança nenhuma. Então, quais são os graus de liberdade rotacional que essa molécula tem? Ela tem grau de liberdade rotacional apenas em torno do eixo X e em torno do eixo Z. Para o Y não altera em nada ela girar ali. Então ela não muda o seu estado girando em torno de Y. Quem é a energia cinética total desta molécula? É a soma das energias cinéticas translacional mais a soma das energias cinética rotacional. E como é que eu calculo a energia cinética rotacional? Lembrando lá de Física 1, a energia cinética rotacional é meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Isso é energia cinética rotacional. Energia cinética translacional é meio da massa velocidade ao quadrado. Essa é translacional. Então vamos calcular a energia cinética de uma molécula desse tipo que pode girar em torno dos eixos X, Y, Z. Então vamos analisar isso. A energia cinética total. Essa molécula pode se movimentar ao longo do eixo X, transladar, então é meio de mvx quadrado. Ao longo do eixo Y, meio de mvy quadrado. Ao longo do eixo Z, meio de mvz quadrado. E grau de liberdade rotacional, que é significativo, é só em torno do eixo X, ela girar aqui, então é meio de ix ômega x quadrado, em torno do eixo Z, meio de iz ômega z quadrado. Então repare, quando eu calculo a energia cinética desta molécula, ela só tem 5 graus de liberdade. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, em torno do eixo Y, já vimos. Então, mesmo que ela rotacione em torno do eixo Y, o sistema não se altera. Então, ela tem aqui 5 graus de liberdade. 3 translacionais e 2 rotacionais. Como o teorema da equipartição de energia, ele diz que a energia tem que ser dividida por grau de liberdade. Se eu só tinha energia cinética translacional antes, só translacional, então eu tinha os 3 eixos, X, Y e Z. Então, a molécula aqui, ela tem 3 graus de liberdade, porque ela pode translacionais. Ela pode se movimentar ao longo desses 3. Mas se eu tiver uma molécula diatômica, ela também pode se movimentar ao longo desses 3 eixos.
mas para rotacionar e produzir um efeito sobre o sistema, ela só tem 2 graus de liberdade rotacional. Como o teorema da equipartição de energia diz que se a energia ela é meio de nkt por grau de liberdade, quando eu tinha 3 graus de liberdade apenas translacionais, então vai ser meio de kT por grau de liberdade translacional. Mas agora, se eu tenho grau de liberdade translacional e rotacional, eu tenho que ter meio de kT por cada grau de liberdade translacional e eu tenho que ter meio de nkt para cada grau de liberdade rotacional. Então, quantos graus de liberdade eu tenho no total? 5. Então, a energia total vai ser 5 vezes meio de nkt para um sistema desse tipo. Então, é 5 vezes meio de nkt ou de nRT. 5 vezes meio dá 5 meio de nRT. Então, a energia total interna de uma molécula aqui diatômica, ela é 5 meios de nRT. E como a capacidade térmica volume constante é a derivada da energia interna no tempo, se eu derivar 5 meios... No tempo não, desculpa, na temperatura. Se eu derivar 5 meios de nRT em relação a T, a capacidade térmica dá 5 meios de nR para a molécula diatômica. Ah, professor, e quanto que dá o CP? Ora, CV para molécula diatômica CV está dando 5 meios de NR. E eu sei, pela relação de Mayer, que CP menos CV é NR. Então, CP é NR mais CV. Então, CP é NR mais 5 meios de NR. Isso vai dar 7 meios de NR. Então, veja que quando você sai de uma molécula monatômica e vai para uma molécula diatômica, a capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante muda. E se for para triatômica, você vai ter... você passa a ter... Não vou fazer aqui, mas só como curiosidade, 7 graus de liberdade. Então, aí você passa a ter 3 translacionais e 4 rotacionais. Então, você passa a ter ali rotação em torno de x, y, z, em torno de 2 eixos de simetria, ou em torno de um eixo de simetria em relação a eles. Mas, enfim, está aí a capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante para moléculas diatômicas. E para sólido, hein? Bom, a gente está estudando teoria dos gases. Eu não vou entrar em sólido, mas há uma correlação interessante com sólidos. Para sólidos, existe uma lei que se deve a 2 físicos, Dulong e Petit, conhecida como lei de Dulong-Petit. É uma lei puramente experimental, onde eles mostraram que para sólidos a capacidade térmica molar, de um sólido
ela é aproximadamente constante. Já que a capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante são praticamente iguais, então ela é praticamente constante e ela vale 3R. 3 vezes a constante universal dos gases. Como a constante universal dos gases vale 8,31, a capacidade térmica de um sólido vale 3 vezes 8,31, que dá 24,9 Joule por mol Kelvin. Então, para sólidos, a lei de Dulong-Petit garante que a capacidade térmica de um sólido vale 3R, que é 24,9 Joule por mol Kelvin. E num sólido como esse, eu tenho que levar em conta a energia de interação entre as partículas aqui. Enquanto no gás ideal a gente só considera colisões, no sólido eles estão ligados. Então eu tenho energia cinética translacional e também tem energia potencial de interação, que pode ser entendido como uma energia potencial elástica. Então eu tenho energia total, 3 energias cinéticas para XYZ e 3 energias potenciais para XYZ, potencial elástica aqui. No fundo, eu tenho 6 graus de liberdade. Se eu fizer a conta, 6 graus de liberdade, então eu tenho 6 vezes meio de RT, ó, porque essa é a energia por mol que ele calcula. Energia por mol. 6, então tirou o N daqui e passou para lá. 6 vezes meio dá 6 meios, dá 3RT. Se U é 3RT, a capacidade térmica é derivada disso em relação a T. Então dá 3R. Tá aí. Esta é a lei de Dulong-Petit. Expansão adiabática quase estática de um gás ideal. Deixa eu só ver porque esse assunto aqui é um pouco detalhado. Eu vou fazer o seguinte, para não ter que interromper, eu vou discutir isso na nossa próxima aula. Então, vou parar a aula por aqui, para não ter que quebrar, deixar essa parte quebrada. Então, eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.